falando em nós, por aquilo que o Senhor começou a fazer aqui na nossa casa, né? Por aquilo que o Senhor falou que faria, né? Nós estamos aqui juntos nessa noite porque nós cremos na palavra dele, nós cremos no que ele disse que faria e nós queremos fazer parte disso, amém? Posso ouvir um amém? Você quer fazer parte, né, daquilo que Deus está fazendo? E nós temos uma missão, né? Nós queremos preparar e nós queremos habilitar um povo, uma comunidade profética, né? Um povo profético que vai preparar o caminho do Senhor, né? Um povo profético que vai se levantar nesses dias, né? Com ousadia, cheio do Espírito Santo, né? Para realizar a obra do Senhor aqui na terra, né? Deus tem feito coisas grandes, coisas poderosas, e nós queremos fazer parte. Eu quero fazer parte disso, sabe? Eu não quero ficar de fora, e eu quero também participar dessa missão, né? De habilitar e de preparar um povo, de preparar pessoas proféticas, pessoas que são amigos de Jesus, né? Pessoas que anseiam e ouvir o coração do Senhor e que desejam, sabe, trabalhar, se envolver no plano de Deus aqui na terra. Eu tenho visto nesses dias tantas pessoas pedindo oração, porque elas têm um anseio de descobrir o propósito da sua vida, né? Nós temos esse anseio, nós temos um anseio de ser relevante, nós temos um anseio de fazer algo grande, mas eu quero te dizer nessa noite, né, que tudo aquilo que nós realizamos em Deus não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que Ele está fazendo desde o princípio. Se nós queremos descobrir o nosso propósito, nós precisamos então descobrir o que o Senhor está fazendo, porque esse propósito, né, não é algo pessoal só para a minha vida, não, né? O propósito que nós temos é a forma que o Senhor quer nos inserir naquilo que Ele está fazendo. Então, se eu quero, né, essa vida de relevância, se eu quero essa vida de propósito, se eu quero dar um sentido para a minha vida, eu preciso simplesmente, então, descobrir o que o Senhor está fazendo na história, né, para que eu possa me inserir naquilo que Ele está fazendo. É dessa forma que nós descobrimos o propósito, porque propósito é algo maior, né? Vai além de realizações do nosso coração, vai além da nossa vontade, é algo maior, é algo grande, é algo eterno, é se envolver com o plano de Deus na história. E uma coisa eu posso te falar, nesse tempo o Senhor vai levantar comunidades proféticas, comunidades inteiras proféticas. Irmã, eu não estou falando para um povo, sabe, aquele pessoal que a gente pensa que é especial, né? Aquele irmãozinho da intercessão, aquele que fala bem ou que ora bonitinho, a gente fala, é para esse, não é para mim. Não, é para todos nós, porque o que Deus está fazendo agora na história, né, é levantando um povo, é levantando uma comunidade. Então, se você é corpo de Cristo, se você faz parte do povo de Deus, essa promessa é para você. Eu quero que você creia nisso nessa noite. Eu quero que você se agarre na promessa de Deus para você nessa noite. Não tem nada especial na gente. As coisas vão acontecer porque o Senhor falou que faria. E se Ele falou que faria, né, vai acontecer. Podemos agarrar com esperança na promessa, porque Ele não mente. Então Deus, Ele vai levantar, Ele está levantando comunidades inteiras proféticas, comunidades inteiras de pessoas proféticas. O que é? Você pode estar se perguntando então, o que significa ser um profeta? O que um profeta faz? Eu vou resumir para você assim com uma linguagem bem simples.
seus amigos. Jesus, ele ama compartilhar o seu plano com seus amigos. Jesus ama compartilhar a sua mente, né? E aquilo que ele quer fazer nesse momento com seus amigos. Então, o profeta é simplesmente um amigo de Jesus. E Jesus compartilha os seus maiores segredos com seus amigos. O profeta Amós, ele fala sobre isso, né? Você não precisa abrir, mas Amós, você que está anotando, Amós capítulo 3, versículo 7. O profeta Amós, ele diz que Deus não faz nada na terra sem antes compartilhar com seus servos, com seus profetas. Então tudo, desde o princípio da história, tudo que Deus vai fazer na terra, tudo que o Senhor está planejando fazer, todo o plano de Deus de eternidade, Ele não faz nada sem antes compartilhar o que Ele quer fazer com os seus profetas, com os seus amigos. Gente, é poderoso, né? É incrível demais. O Deus do universo, o Senhor da história, Ele não faz nada sem compartilhar com os seus amigos, né? Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia, né, que foi chamada de profeta, que foi reconhecido como profeta. E Deus chama Abraão de amigo, porque profeta é um amigo de Deus. E Deus, Ele ama compartilhar os seus segredos com os seus amigos. E é essa comunidade, esse povo que Deus vai levantar nesses dias. Uma comunidade de amigos que o Senhor vai ter prazer de compartilhar o seu coração. Jesus falou sobre isso com seus discípulos. Eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe aquilo que seu Senhor faz. Mas eu chamo vocês de amigo, porque o amigo conhece o segredo do coração do amigo, né? Do nosso amigo maior. E Jesus, Ele quer ser o nosso amigo. Então hoje nós começamos aqui na casa de oração, nós inauguramos aqui na casa de oração esse tempo. Nós queremos treinar e habilitar essas pessoas, né? Nós queremos que essa palavra, né, queime e contagie o seu coração, porque essas pessoas são vocês, somos nós que estamos aqui, né? Somos nós, tá? Então Deus, Ele quer levantar uma companhia de profetas, Ele quer levantar uma comunidade de profetas, Ele quer levantar uma comunidade de amigos, e aquilo que Ele vai fazer na história, Ele vai compartilhar com a gente. Uau! Aquilo que Ele vai fazer na história, né? Aquilo que Ele está planejando para os últimos dias, aquilo que Ele vai fazer na nossa cidade, na nossa casa, né? No nosso estado, na nossa nação, né? Em outras nações da terra, Ele vai compartilhar com seus amigos, né? Os profetas, eles recebem informações privilegiadas. O profeta, ele vive no presente, mas ele consegue enxergar o futuro, porque o Senhor compartilha com ele aquilo que ele vai fazer. Como é bom, né? Hoje nós vamos olhar para a palavra, nós vamos ver essas promessas de Deus na palavra. E se está na palavra, né? A palavra, né, irmãos, irmãs, a palavra é a nossa maior referência profética. A maior referência profética, né? Um exemplo de um profeta foi João Batista. João Batista, ele não profetizou nada novo, né? João Batista não tem nenhum registro de milagres na história dele, mas ele pregava a palavra e foi o maior profeta da história, tá? Então a palavra é a nossa base profética. É quando nós encontramos aqui uma palavra, uma promessa
Se está aqui registrado, é porque experimentaremos tudo isso. Então, nosso coração ele pode ser então ancorado, né, pela fé nas palavras do Senhor, na promessa do Senhor. Aqui nessa noite, né, no primeiro e no segundo turno, não foi combinado, né, Dani? Olha, irmãos, não foi combinado o tema do nosso turno. Nós temos o primeiro turno que funciona de 6 a 7, nós temos o segundo turno, né, de oração e intercessão que funciona de 7 às 8, né? Nós temos 2 equipes e cada semana é um tema, né? Nós oramos por um tema específico, por uma promessa específica. E hoje, quando nós chegamos aqui, nós chegamos assim, nós estávamos com o mesmo tema e com o mesmo texto da Bíblia. E é o mesmo texto que eu vou ministrar. Falei, Senhor, o Senhor compartilhou com os seus servos, com os seus profetas, né, aquilo que o Senhor faria. Né? O Senhor compartilhou o seu segredo, porque não foi combinado. E nós vamos olhar para esse texto, que é uma promessa, que é algo que Deus falou que vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, não tem erro. Não tem erro. Nós podemos prometer uns para os outros na melhor intenção, né, e às vezes não conseguir cumprir aquilo que nós prometemos. Mas a palavra do Senhor, ela é infalível. Infalível. Se está aqui, a gente pode esperar. Né? Mas nós não vamos esperar de braços cruzados, não. Porque nós somos intercessores. Os atalaias. Né? Como o profeta Isaías profetizou. Aqueles que não darão descanso ao Senhor. Que estarão diante do Senhor dia e noite. Lembrando ao Senhor as suas promessas. Falando, faz Senhor, o Senhor falou que faria. Faz Senhor, o Senhor falou que faria. Faz Senhor, o Senhor falou que faria. Né? Até que Deus faça, né? Até que se cumpra. E eu quero ler com você. Né? Nós vamos trabalhar hoje. Hoje é introdução, gente. Vai ser incrível esse tempo. Né? Não perca nenhuma quarta. Porque não é um tempo de série, né? Não, nós queremos de fato habilitar e preparar nessa comunidade profética. E nós vamos trabalhar muita coisa incrível. Deus vai liberar muita coisa incrível aqui nesses dias. Nós vamos aprofundar na palavra, né? Nós vamos orar, né? Nós vamos pedir ao Senhor para fazer, né? Nós vamos buscar isso tudo aqui que nós vamos ver na Bíblia. Então hoje é a introdução, mas eu sei que viveremos dias incríveis. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 28. Joel, né, no finalzinho aí do Antigo Testamento, livro do profeta Joel, né, eu amo os profetas, os profetas, como é bom, né, ouvi-los. Joel 2, a partir do versículo 28, diz assim, eu acho que o pessoal já projetou, diz assim, 28, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O Senhor, então, né, através da vida do profeta Joel, está compartilhando aquilo que ele fará. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo
Atos, capítulo 2, já vou te falar o versículo, deixa eu encontrar aqui o versículo. Atos 2, versículo 17. Antes do versículo 17, acontece o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos orando, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar, outras línguas, então o povo fica eufórico, querendo saber, o que tinha acontecido ali, e no versículo 17, então, o apóstolo Pedro vai explicar o que estava acontecendo, e ele fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, o apóstolo Pedro, naquele momento ali de Pentecostes, quando a igreja recebe o Espírito Santo, ele vai explicar então o que estava acontecendo, e ele utiliza a profecia do apóstolo Joel, o que nós acabamos de ler, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Pedro está falando: olha, o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo apóstolo Joel. Ele declarou, Deus prometeu que liberaria o Espírito Santo, e batizaria as pessoas com o Espírito Santo. Pedro, então, conhecendo a profecia de Joel, ele vai, então, utilizar dessa palavra para poder explicar, tá? E é esse texto que nós vamos trabalhar nesses dias, que nós vamos perceber, aquilo que o Senhor vai fazer. Nós vamos ver que Joel 2, se cumpriu de forma parcial no dia de Pentecostes, mas se cumprirá de forma plena nos dias do Senhor, Nós vamos ver sobre isso aqui nessa noite, E nós vamos perceber, olhando para a palavra, que aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, aquilo que Ele está preparando para a sua igreja, é uma companhia, profética, global, que vai preparar o mundo para a volta do Senhor. Uma comunidade profética, uma companhia de profetas, de amigos de Deus, que tem a função, que tem a missão de preparar o mundo para a volta, do Senhor, para esse grande e glorioso dia. Eu tenho falado sobre isso, que eu creio, que nesses dias, o que o Senhor está fazendo no nosso meio, não é erguendo ministérios proféticos fortes, ou determinados nomes, ou popstar, da profecia. Não, mas o Senhor vai fazer, Ele está fazendo nesses dias, levantando um povo profético, não alguns nomes, nós já tivemos muito disso, no meio gospel, no meio da igreja, de grandes nomes, de grandes profetas, que a gente fica, admirados, com a precisão da profecia. Mas o que o Senhor quer fazer nesses dias é habilitar todo um povo profético, que vai preparar o caminho do Senhor, que vai preparar a volta do Senhor. É uma comunidade, profética. Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro, da parábola que Jesus contou em Mateus 25, sobre as 10 virgens, aquelas 10 virgens com as 10 lâmpadas, significa o ministério profético do fim.
parábola, né? Eu acredito que todos nós conhecemos essa parábola. Diz a parábola que à meia-noite o noivo volta, que é o momento mais escuro, né, da noite, à meia-noite, e elas estão ali com as lâmpadas, com o ministério profético, iluminando o caminho, né, para o noivo, iluminando e preparando o caminho para a chegada do noivo. Esse é o papel do ministério profético, da comunidade profética, né, do fim, né, e o propósito de Deus, desde o início da história, sempre foi de usar um povo para se revelar ao mundo, né, e logo nos dias do fim, né, isso não será diferente, né, sem dúvidas, né, a ênfase do serviço profético, do movimento profético dos últimos dias, vai ser corporativo, não individual. Deus não quer levantar grandes nomes. Deus não quer levantar grandes pessoas. Mas Ele quer levantar um povo. Ele quer preparar e habilitar o seu corpo, né? A sua igreja, todo um povo, né? E nós vamos agora olhar para essa profecia de Joel, né? Porque para começarmos essa jornada, nós precisamos entender o que o profeta Joel está falando e nós precisamos entender aquilo que Deus falou que vai fazer, que vai acontecer, né? Em Joel 2, ele fala, né, que nos últimos dias, né, antes que venha, né, o terrível e glorioso dia do Senhor, Pedro também, ao repetir a profecia de Joel, ele fala: porque nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? E Pedro usa também a expressão antes que venha, né, o terrível e glorioso dia do Senhor, tá? Então nós precisamos entender que todas as vezes que nós olhamos uma profecia bíblica e nós encontramos a expressão dia do Senhor, ou últimos dias, ou naqueles dias, o profeta está fazendo uma referência, né? Está apontando para o dia da volta de Jesus, né? Os últimos dias, né? O fim dessa era, né? A profecia, né, está apontando, né, para a volta do Messias, né, para essa transição de era, né, da era que nós estamos vivendo para a vinda do reino de Deus. Então, quando você encontrar uma profecia bíblica e você perceber a expressão o dia do Senhor, ou nos últimos dias, ou naquele dia, está falando desse tempo específico da história da volta do Senhor, né, da segunda volta de Jesus, para estabelecer, né, o seu reino aqui na terra. Então o profeta Joel, ele afirma que naqueles dias, né, que no fim, né, quando nós estivermos caminhando para o fim dessa era, próximo, né, da volta do retorno de Jesus, vai acontecer algo. É o que o profeta está profetizando, é o que Deus falou que faria. Ele está falando que no tempo do fim, nos últimos dias, próximo do seu retorno, Ele vai fazer algo no nosso meio. Ele vai fazer algo no nosso meio. E eu quero ler de novo. Ele vai falar assim: que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, né? O profeta está falando, né? Ele recebe uma informação da parte de Deus e ele compartilha essa informação da parte de Deus, e nós já sabemos então, porque Deus compartilhou esse segredo com a gente, que perto do tempo do fim, nos últimos dias, o Espírito Santo ia ser liberado, né, de forma poderosa, que o Espírito Santo seria liberado sobre todas as nações, levantando e habilitando
muito bom a gente conseguir enxergar a história, né, com os olhos de um profeta, né? O profeta, ele está no presente, mas enxergando o futuro, né? O profeta, ele está vivendo aqui a realidade do presente, né? Às vezes distante ainda da promessa, mas ele tem um olhar naquilo que Deus falou que faria, né? E ele tem um coração cheio de esperança, porque ele é amigo do Senhor, e como ele é amigo do Senhor, e ele conhece muito bem o Senhor, ele sabe que aquilo vai acontecer, ele sabe que pode esperar, né? Ele sabe, né, que seu coração pode aguardar por esse tempo, por aquilo que Deus falou que faria. E nós estamos olhando hoje para a história com as lentes de um profeta. Nós estamos aqui usando os óculos do profeta Joel nessa noite, né? Nós estamos aqui usando os óculos do apóstolo Pedro aqui nessa noite. Olha, nos últimos dias, né, próximo da volta do Senhor, naquele grande e glorioso dia, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as nações, sobre todos os povos. Um povo profético vai se levantar. Por isso que eu não creio, né, que Deus, ele está interessado em levantar grandes nomes proféticos nesse tempo, mas ele está interessado em levantar uma comunidade, ele está interessado em levantar um povo. O ministério profético desse tempo, ele não é individual, ele é corporativo. Juntos, todos nós, né, o corpo de Cristo, né, enxergando com os olhos de um profeta. O que nós podemos esperar para o futuro? O que nós podemos esperar para esses dias? Nós oramos aqui, né, essa palavra nos 2 turnos, porque nos últimos dias o meu espírito será liberado sobre toda a carne. Nós estamos vivendo a portas de um liberado do Espírito Santo como nunca aconteceu na história, em nenhum avivamento, nem mesmo de Atos 2. O avivamento dos últimos dias será algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que é maior do que qualquer avivamento da história, maior do que o avivamento de Atos 2. Eu vou te mostrar isso na palavra. É isso que nós estamos esperando. É por isso que nós queremos preparar o caminho. Eu não sei você, mas eu amo ler as histórias de avivamentos. Me deixa assim, uau! E eu vejo a minha pobreza de espírito quando eu estou longe daquilo, né? E eu vejo aquele movimento todo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, o Espírito Santo sendo liberado, sinais, maravilhas acontecendo, né? E tantas histórias de avivamento foram marcando, sabe, nações, períodos da história, avivamento de Atos, que marcou o início da igreja. Atos foi uma igreja poderosa, poderosa em sinais, em feitos, em anúncio do evangelho do reino, poderosa no crescimento do anúncio do evangelho, na pregação da palavra. É incrível a história de avivamento. Eu olho para ele e falo, Senhor, é isso daqui que eu quero viver, Senhor. Eu não quero menos do que tem aqui, Senhor. E a promessa é que de tudo isso que aconteceu, está vindo algo maior. Está vindo algo maior. O Senhor falou que fará. Porque antes dos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre toda a etnia, sobre todo o povo. É poderoso, né? E essa companhia profética que Deus, né, está levantando, né, vai liberar a palavra profética, vai liberar
sobre a vida da igreja. Irmão e irmã, eu quero viver esse dia. Hoje eu orava aqui e falava: Senhor, apressa. Senhor, eu preciso viver esse tempo, Senhor, que não passa de mim, né? Que não passa da minha geração, porque eu quero viver, né, para experimentar tudo isso. Eu quero viver, né, essa companhia de amigos de Deus, uma comunidade profética que vai liberar a palavra de Deus, que vai liberar os decretos de Deus e que vai provocar sinais poderosos e abalos no céu e na terra, né, preparando o caminho para o Senhor. Não sei o que você espera para os próximos dias. Se você está olhando os prognósticos da política, da economia, os jornais, né, e seu coração está acompanhando, né, as notícias assim da política e esperando, né, que algo, né, não que a gente tenha que ser alienado, não é isso. Eu também leio notícias todos os dias. Mas eu sei que nos últimos dias isso vai acontecer. Aí quando eu me deparo com alguma notícia ruim na economia, na política, no governo, na sociedade, eu falo: Senhor, mas nos últimos dias o Espírito será derramado como nunca foi. Viveremos o maior avivamento da história. Junto com Joel, né, muitos outros profetas profetizaram isso. Eu não vou ler, né, por conta do nosso tempo, mas Isaías, tem gente aqui anotando, eu vou falar a referência, tá? Porque eu sei que tem gente anotando, né, porque tem profetas, tiveram outros profetas na história que fizeram um coro, né, com Joel. Isaías 32, versículo 15. Isaías 44, versículo 3. Ezequiel, capítulo 39, versículo 28 e 29. O profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Você vai poder ler em casa para encher o seu coração de esperança. E essas palavras, né, de todos esses profetas estão apontando, né, para o maior avivamento da história, que vai empoderar a igreja gloriosa, né? A igreja de Jesus será empoderada, cheia do Espírito Santo, né, poderosa em sinais, em atos e maravilhas. Uma igreja profética que vai abalar o mundo e vai apontar o caminho, e vai preparar, né, o caminho para o Senhor, né? E esse violento derramamento despertará o corpo de Cristo para cumprir a grande comissão, né? A missão que Jesus nos deixou, né? O ide por todo mundo, né? Façam discípulo, né? Nós vamos completar também a nossa missão, né? Uma companhia de discípulos de Jesus que vai se levantar para erguer a tocha do Evangelho do Reino em todas as etnias do planeta. Jesus também falou sobre isso em Mateus 24, 14, que o Evangelho do Reino não é qualquer evangelho, não é qualquer pregação que nós ouvimos, né? E que tem um versículo bíblico, né? E que se diz que é uma mensagem do reino, não, mas o Evangelho do Reino, né? O Evangelho de Jesus, a boa notícia do céu vai ser anunciada, né, com poder, com o poder do Espírito Santo, com os sinais do Espírito Santo, né, e faremos discípulos de toda a nação, né, e a igreja até o fim vai cumprir a sua grande comissão. A igreja será habilitada, cheia do Espírito Santo, cheia de poder, cheia dos dons do Espírito Santo, com visão,
próximo do fim, o Senhor vai equipar essa igreja gloriosa. Uma igreja profética. Uma igreja de amigos de Jesus, porque profeta é amigo de Jesus. Profeta é aquele que conhece o coração de Jesus e a mente de Jesus, porque ele não faz nada na terra sem antes compartilhar com os seus servos, com os seus profetas. Imagina, irmãos, aqui, né? É lógico que é algo que Deus vai fazer de forma global, mas eu fico pensando aqui na nossa casa, né? Imagina a nossa casa cheia, irmãos e irmãs, e todos nós, né, cheios do Espírito Santo, uma igreja profética, empoderada, gloriosa, poderosa, agindo com sinais, abalando a cidade. Não estou inventando nem sonhando isso. O Senhor falou que vai fazer. E eu estou esperando esse dia. E eu quero apressar esse dia. Quero apressar. O Senhor sabe o meu coração. Eu falo, Senhor, eu preciso experimentar mais, porque eu sei que tem mais. Senhor, eu quero que a sua igreja experimente mais, Senhor. Então faz no meu tempo, Senhor, por favor. Eu sei que o Senhor, Ele tem uma porção do Espírito para liberar em cada geração. Mas eu sou fominha e eu falava, Senhor, faz agora. Faz agora, Senhor. A proclamação do testemunho de Jesus nas nações vai provocar a maior colheita de almas da história. Joel 2 se cumpriu em Atos 2 de forma parcial, não foi de forma plena. Foi uma parte da promessa de Joel. E essa parte, sobre alguns irmãos reunidos, foi capaz de abalar o mundo, irmãos. Uma porção disso, uma pequena porção, derramada sobre alguns irmãos ali reunidos, foi tão poderoso que esses irmãos abalaram o mundo. O Evangelho chegou até nós por conta de parcialidades dessa promessa em Atos 2. Leia Atos. Olha para aquela igreja poderosa. Olha o que acontecia ali. Olha como que eles viviam. Olha como que o Espírito Santo se movia. Nós precisamos desejar isso e precisamos orar, falar, Senhor, faz de novo. Cadê o anseio do nosso coração? Senhor, faz de novo. O Espírito Santo vem ali, né, sobre aqueles irmãos reunidos de forma parcial, não foi a profecia completa. Olha quantos foram salvos naquele dia. Então, o liberar desse Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, né, que vai vir, que virá sobre a vida da igreja, sabe, vai produzir, sabe, um compartilhar do Evangelho com o poder do Espírito Santo, que vai produzir a maior colheita de almas da história, preparando o cenário para Jesus voltar. Serão dias difíceis, nós sabemos. O profeta Joel diz que naquele terrível e glorioso dia, terrível para aqueles que não estão em Cristo, só que muito glorioso para aqueles que estão, porque é exatamente essa promessa que nós estaremos vivendo. E o que vai acontecer vai produzir algo tão poderoso que nós vamos viver a maior colheita de almas da história. Foi assim com Atos. Uma parcela se cumpriu em Atos. E só ali a pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. Imagina comunidades inteiras
recebendo o Espírito Santo dessa forma. Imagina comunidades inteiras, cidades, estados, países, todas as nações da terra ao mesmo tempo, vivendo o maior avivamento da história, né? Quando nós olhamos as histórias de avivamento, nós enxergamos, né, focos de avivamento acontecendo em alguns lugares, em alguns países, mas esse avivamento que nós estamos esperando vai estar acontecendo em todos os lugares, em todas as nações da terra, e uma colheita de almas gigantesca estará acontecendo, né, de forma massiva. Como eu falei, o mais poderoso derramamento do Espírito da história ainda não aconteceu, porque certamente, né, o dia do Senhor ainda não veio sobre a terra. Podemos afirmar que a profecia de Joel não se cumpriu de forma plena, apenas começou no dia que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Né? A profecia de Joel é que o Espírito será derramado sobre todas as etnias. Em Atos 2, ele é derramado ali em Jerusalém, né? Sobre a vida dos discípulos. A profecia de Joel é que o Espírito virá sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os servos, que sinais acontecerão, né, no céu, na terra, abalos cósmicos, né? Isso nós não encontramos no avivamento de Atos, né? Dessa forma, de forma plena. Mas nós viveremos isso nos últimos dias. E eu quero falar para você, né, diante desse cenário anunciado pelo profeta Joel, eu quero frisar aqui rapidinho alguns pontos desse grande derramar, né, para que nós possamos iniciar a nossa jornada aqui hoje, né, cheios de esperança e clareza com relação ao que Deus vai fazer nos dias que estão diante de nós. Pode esperar. Pode esperar que esse dia vai chegar. Coloca aí o óculos de Joel. Coloca o óculos de Joel e nós vamos olhar para os dias futuros com os óculos desse profeta. Né? Vamos tirar os nossos óculos, né? Que nós olhamos para a economia, para a política, né? Para tantas situações difíceis para a nossa vida, para os desafios que nós enfrentamos. Coloca aí agora o óculos do profeta Joel. Nós vamos ver, né? Eu vou pontuar aqui rapidinho algumas características do que nós viveremos nos últimos dias. O Espírito será liberado sobre toda a carne, né? Isso significa que, ao contrário do que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi sobre um povo ali específico, numa região específica, né? Antes da volta de Jesus, antes da vinda de Jesus, nós vamos ver o que aconteceu no 2º capítulo de Atos, acontecendo de forma global. Uau! Esses dias eu vi, né, que o uau é a nova expressão do mundo gospel. Nem sabia disso, irmãos. O uau é meu, tá, gente? O uau é meu, porque quando eu leio as profecias, é exatamente essa palavra que eu fico em casa falando. Uau, tá? Então, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? E eu impresso para vocês. Podem falar uau também. O que aconteceu em Atos 2, ali naquele grupo, vai ser numa escala global. A igreja será empoderada. A igreja será poderosa. Uau! Eu acredito, né, na minha visão, né, que nos dias, né, que precedem, né, a vinda do reino, a volta de Jesus, eu acho que, né, nós vamos olhar na internet, né, e nós vamos ver notícias assim o tempo todo, né, de focos de avivamento acontecendo em todos os lugares, em todos os cantos. Né? Esses dias nós acompanhamos, né,
avivamento que aconteceu, né, nos Estados Unidos, na capela da universidade, né, mas vai ser algo assim tão grande que eu acredito que quando nós, né, abrirmos lá, olharmos, acessarmos a internet, nós vamos ver, sabe, o avivamento acontecendo em todas as nações, em todos os lugares, em todas as comunidades, em todos os locais, né, e vai ser numa escala global. O Espírito derramado sobre toda a carne, né? No original é sobre todas as etnias, povos, nações. Veremos e viveremos um avivamento geracional, né? Porque o profeta Joel, ele afirma que o poder de Deus, ele não vai cair apenas sobre os anciãos e os líderes da igreja, mas sobre famílias. O avivamento dos últimos dias é sobre famílias, né? E eu me lembro da profecia do profeta Malaquias no capítulo 4, sobre famílias. Coração do pai convertido ao filho, o coração do filho convertido ao pai, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando o profeta fala sobre grande e terrível dia do Senhor, ele está falando desse momento da volta de Jesus, né? Nós vimos isso no início, tá? Então é um avivamento geracional, né? Joel vai falar, né, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Presta atenção. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Imagina, gente, o Espírito liberado sobre os filhos, né, sobre as filhas, sobre as crianças, né, sobre as nossas famílias. Os velhos, os anciãos, eles terão sonhos, né, terão sonhos proféticos, voltarão a sonhar. Os jovens terão visões. Então é um avivamento geracional, né? Porque ele está afirmando que o Espírito da profecia, né, ele vai batizar os filhos, as filhas, né? É uma companhia profética que vai ser formada por ambos os sexos, tanto menino como menina. Olha só, tem gente que ainda fala que a Bíblia é preconceituosa. Mas o valor que a Bíblia dá à mulher, nenhum outro lugar, nenhuma outra ideologia dá. O avivamento dos últimos dias virá sobre filhos e filhas, sobre jovens, sobre anciãos, sobre famílias. Veremos um avivamento geracional, onde pessoas de todas as idades, sem distinção de sexo, irão ser empoderados em uma medida plena para cumprir o sacerdócio profético. Somos nação santa, uma nação de sacerdote, um povo eleito. Somos todos sacerdotes. E esse avivamento, né, vai nos empoderar para isso. Vai empoderar os filhos, as filhas, né, os jovens, os anciãos, famílias. Nós oramos aqui pelos pedidos de oração por tantas famílias, sabe? Famílias inteiras, famílias inteiras. Esse avivamento dos últimos dias, liberado sobre o corpo de Cristo, vai provocar um avivamento geracional. Imagina, irmãos e irmãs, as nossas casas de profetas. Imagina os nossos filhos profetizando. Imagina, vai ser algo comum, né? As crianças. Precisamos preparar as nossas crianças para isso, gente. Né? Não tem Espírito Santo de adulto e Espírito Santo mirim, não. O Espírito Santo que habita em nós, habita nas crianças também. Imagina os nossos filhos profetizando.
dizendo isso? Filhos e filhas profetizando, crianças profetizando, os anciãos tendo sonhos, né? Voltando a sonhar, tendo sonhos proféticos, os jovens. É glorioso demais, uau, é uau. O profeta Joel diz também que os servos profetizarão, né? O profeta ele está declarando, né, que o Espírito de Cristo será derramado até sobre os escravos. Deus vai empoderar, né, homens e mulheres de todas as classes sociais. A companhia profética que o Senhor está levantando terá pessoas de todo tipo de instrução e de condição. Ricos, pobres, teólogos, leigos, instruídos, analfabetos. Algo poderoso que o Senhor vai fazer, sem classe social, sem distinção de pessoas, sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas. Uau! Né? Todos eles serão sacerdotes, né? Cheios do Espírito Santo, e profetizarão. Imagina os nossos irmãos, dos mais humildes aos mais poderosos, instruídos, profetizando. É o que vai acontecer. Vai acontecer sinais poderosos. A liberação do testemunho profético no tempo do fim vai liberar poder sobre a terra, produzindo sinais miraculosos e abalos nas regiões celestes e nas esferas terrenas, provocando libertação para os justos e julgamento para os perversos, à semelhança do ministério de Moisés e de Arão. O grande e terrível dia do Senhor é frequentemente comparado com o êxodo do Egito. É o que acontece no Egito. Sinais. Como que o Senhor se manifesta no meio do seu povo? Com sinais. A Bíblia fala sobre os feitos do Senhor, que nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor, que nós precisamos anunciar os feitos do Senhor. Irmão, hoje quando eu olhava novamente, né, para esse texto, e eu fui desde o início olhando os sinais, e eu fiquei impactada falando: Senhor, a Bíblia é repleta de sinais. O Senhor é um Deus de sinais. Desde Gênesis o Senhor se revela com poder, com sinais. O Senhor encerra a história em Apocalipse com poder e sinais. Poder, sinais, maravilhas foi algo que acompanhou a igreja de Atos. Por quê que nós nos contentamos, irmãos e irmãs, de não experimentarmos os sinais hoje? Tem, mas não na proporção que deveria ter. Pedimos pouco por isso, buscamos pouco por isso, oramos pouco por isso. Não somos ousados o suficiente. Né? Esses dias Deus colocou no meu coração de não deixar ninguém, né, sair, se tiver uma enfermidade, sem receber uma oração. A pregação do Evangelho do Reino sempre foi precedida por sinais. Os apóstolos pregavam, anunciavam a palavra e os sinais acompanhavam. Nós precisamos, sabe, que isso queima o nosso coração novamente e começamos, sabe, precisamos ser ousados. Por que não acontece tanto? Porque nós não oramos. Por que não acontece mais? Porque nós não pedimos. Por que não acontece tanto? Porque nós deixamos de acreditar. Se nós deixarmos de orar pelos doentes, poucas pessoas serão curadas. Nós estamos fazendo questão de cada casa de oração orar pelos pedidos, orar pelos doentes. Né? Às vezes as pessoas
vocês profetizarão, vocês pisarão em serpente e escorpião, se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada vai fazer mal. Os sinais precisam acompanhar o anúncio, a mensagem do Evangelho, do Reino, precisa acompanhar a igreja. Precisamos ser mais ousados, nós precisamos orar mais. Eu lembro que semana passada nós oramos aqui na casa de oração pelos pedidos, da caixinha de oração do Instagram. Oramos, tinham muitos pedidos de cura, oramos muito por cura, e uma irmã querida veio compartilhar comigo no domingo, ela nem sabe, nem sabia que eu tinha isso no meu coração. Falo, Senhor, eu quero ver pessoas sendo curadas, então eu tenho que orar mais para que as pessoas sejam curadas. E domingo ela me procurou e falou, olha, na casa de oração quarta-feira, quando você orava pelos pedidos de oração, Deus me curou. Eu estava com uma dor horrível, no nervo ciático, e naquela hora eu fui curada. Precisamos orar. O nosso papel é orar, o papel do Senhor é fazer. Então esse avivamento dos últimos dias, sabe, vai vir acompanhado de sinais no céu, sinais na terra, como acompanhou Moisés, Eli e Arão, tantos sinais, tantos feitos de Deus. Nós precisamos relembrar esses feitos e falar, Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz no nosso meio. Estava lembrando, pastorzão, de quando nós estávamos no aeroporto, Deus nos deu um sinal lá naquele lugar, e nós vivemos um período chovendo ouro naquele lugar. Eu não sei se vocês lembram, E ficava todo mundo admirado, Lógico que a nossa fé, ela não pode se basear somente nos sinais, mas os sinais fazem parte. Nós não podemos, excluir uma coisa, por conta de outra. Não, a maturidade bíblica da fé, a maturidade cristã, o alicerce na palavra, anda junto com os sinais. Foi assim na igreja primitiva. E eu trazia isso na memória hoje, falava, Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo no nosso meio. Se manifesta com poder e glória no nosso meio. Os sinais precisam nos acompanhar. E uma outra característica é a maior colheita da história. Eu já pontuei isso. O poder do Espírito vai vivificar um povo profético, formado de todas as etnias, sexo, idade, classe social. Então o Evangelho de Jesus vai lavar, vai varrer o mundo, provocando a maior colheita de almas da história. Porque olha só o que Joel profetiza. Olha só no versículo 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o derramamento do Espírito Santo, com a pregação do Evangelho do Reino, cheia de poder, acompanhado de sinais, vai provocar a maior conversão da história. A igreja sair com a grande comissão. E nós vamos varrer o mundo. Uau! Você pode falar uau comigo? Uau! Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será Espírito Santo liberado como nunca antes, de forma global. Avivamento geracional, famílias inteiras tendo sonho, visão, profetizando. Uau! Os sinais acompanhando a pregação do Evangelho, sinais no céu e na terra, sinais maiores que Atos experimentou, maior do que Êxodo experimentou, numa escala
comissão, cheia de poder, empoderada, cheia de glória. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro viveu uma parcelinha disso em Atos 2. Nós viveremos algo grande e glorioso, poderoso, poderoso. E Joel, ele termina falando, né, a profecia termina afirmando que aqueles que serão salvos pelo Senhor subirão para o Monte Sião em Jerusalém, né, que é a cidade do grande rei, a cidade que o Senhor escolheu, o lugar onde Jesus vai se assentar no trono e ele vai governar as nações da terra, né? Jerusalém será a capital do mundo, a cidade do grande rei. Porque o levantar dessa comunidade profética global vai preparar uma estrada triunfal do rei para se assentar no trono de Davi e assumir o governo da terra. Eu não vou ler, mas Zacarias, capítulo 14, versículo 9 e versículo 17, você pode anotar. E depois que Jesus, então, se assentar ao trono de Jerusalém, é o cumprimento de Isaías 6, versículo 1 ao 3, que diz: então a glória do Senhor encherá toda a terra a partir de Sião. Uau! Eu vivo para esse dia. O que você pode esperar para o futuro? O que eu posso esperar para o futuro? O que a igreja pode esperar para o futuro? Joel 2. Joel 2. Toda uma comunidade de profetas. O Elias agora é um Elias coletivo. A profecia de Malaquias, a profecia de Isaías, né, e também Malaquias, né, daquele que prepararia o caminho do Senhor, que é João Batista, né, fala isso, que ele se moveria através do espírito de Elias, ou seja, né, o mesmo poder que estava sobre Elias estaria sobre ele. E a igreja, né, ela será o segundo João Batista da história, preparando o caminho. Mas agora é um Elias coletivo. Imagina os milagres que Elias realizou, as palavras proféticas, o poder que ele tinha em Deus, o quanto ele conhecia o coração de Deus sobre todos nós, sobre a igreja de Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, irmão? Amém, mas é um amém animado, amém? Você quer viver isso? Né? Você quer ser essa pessoa? Isso é o que Jesus vai fazer na terra. Então, se você quer descobrir o seu propósito, como eu falei no início, descubra o que Deus está fazendo para se inserir nele, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Né? O propósito de Deus não é algo pequenininho, né? Nem mesquinho e pessoal. É algo grande que ele está fazendo em toda a história. E nós precisamos saber o que é para nos inserirmos naquilo que ele está fazendo. E eu quero viver isso. E eu quero preparar e habilitar o povo para isso. E eu anseio que você também queira ser essa pessoa. E que você também queira preparar e habilitar um povo para isso. Amém? Podemos orar? Vamos orar juntos. Juntos, e coloque de pé. O Jefinho está tocando aqui, eu queria que você orasse, né? Aqui, não quero produzir emoção em você não, mas lembra da promessa que o Senhor nos fez através de Joel. Ora sobre isso. Conversa com o Senhor sobre isso. Fala: Senhor,
Senhor falou que faria. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Senhor, faz a nossa geração. Conversa com o Senhor usando a palavra. Pai, eu sei que o Senhor não é homem para mentir. Senhor, nós esperamos esse tempo. Que o Espírito Santo será liberado sobre toda a carne. Senhor, libera sobre nós. Libera sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra sobre os 4 cantos dessa terra. Sopra com poder e graça. Sopra, Senhor, realizando, Senhor, o teu plano secreto. Desde a eternidade passada. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, sobre cada casa, sobre cada comunidade de fé. Venha sobre o teu corpo na face da terra. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Senhor, faz, Senhor, em nós, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que não passe de nós. Senhor, nós te pedimos que não passe, Senhor, da nossa geração. Senhor, nós clamamos nessa noite, Pai, nós não queremos dar descanso ao Senhor. Até que os nossos olhos, Senhor, contemplem, Senhor, o cumprimento, Senhor, dessa palavra. Senhor, derramaria sobre toda a carne, sobre toda a etnia, sobre todo o povo, sobre toda a nação, sobre o teu corpo, o Espírito Santo. Ai, Espírito Santo de Deus, enche-nos mais uma vez. Enche-nos mais uma vez. Queima o nosso coração mais uma vez. Desperta-nos mais uma vez. Glorifica, Espírito Santo, o Filho, através dos nossos corações. Glorifica, Espírito Santo, o Filho, através da noiva. Libera mais, Espírito Santo, do teu poder sobre nós, Senhor. Os filhos e as filhas profetizarão, Espírito Santo. Nós oramos te pedindo que o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, venha sobre cada filho e filha. Nós oramos, Senhor, te pedindo liberar do ministério profético sobre nós. Nós oramos como Paulo nos ensinou a buscar com zelo o melhor dom, e nós te pedimos, Senhor, libera o dom e o ministério profético sobre nós, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, Senhor. Libera, Senhor, dê visão, Senhor, dê visão espiritual, Senhor, dê visão aberta, Senhor, dê visão do futuro, Senhor, nos dê visão daquilo que o Senhor está construindo. Senhor, nos dê sonhos espirituais, Senhor. Nos dê sonhos espirituais, Senhor. Levanta
teu nome beberíamos coisas mortíferas. Espírito Santo, nós te pedimos que o teu poder seja liberado sobre nós. Que os sinais acompanhem, Senhor, a tua igreja. Que a pregação do Evangelho seja acompanhada de sinais, Senhor, para alcançar, Pai, aqueles que ainda não creem. Senhor, se manifeste, Pai, no nosso meio com sinais. Se manifesta, Pai, no meio do seu povo, no meio da tua igreja, Senhor, com os teus grandes feitos. O Senhor é um Deus de grandes feitos. Nós nessa noite lembramos, Pai, dos teus feitos. Senhor, nós lembramos, Pai, de como o Senhor se manifestou com poder no Egito. Senhor, nós lembramos do Mar Vermelho. Nós lembramos do maná. Nós lembramos da nuvem. Nós lembramos da coluna de fogo. Senhor, nós lembramos dos teus feitos. Senhor, nessa noite te pedimos, faz de novo. Espírito Santo, libera, Senhor, neste lugar o dom de curar, o dom de profetizar, o dom da fé, o dom da ciência, a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom de milagres, o dom, Senhor, de falar novas línguas, o dom de interpretá-las. Libera, Espírito Santo, no nosso meio. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, nós te pedimos uma grande colheita, Senhor. Senhor, acrescenta no nosso meio, Senhor, aqueles, Senhor, que serão salvos. Senhor, nós te pedimos os perdidos, os famintos, os desamparados, os desabrigados, aqueles, Senhor, que não tem uma casa. Nós te pedimos os sedentos. Acrescenta no nosso meio, Senhor, aqueles, Pai, que serão salvos. Queremos ser uma casa para os famintos, uma casa de pão nesse lugar. Senhor, acrescenta. Senhor, acrescenta, Senhor. Acrescenta os salvos neste lugar. Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma grande colheita. Uma grande colheita, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastorzão, o Senhor pode encerrar aqui e orar por nós, abençoar a nossa vida. Nosso pastor querido. Amém. Vamos orar. Que bênção, né? Privilégio a gente estar aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva, é eficaz, ela é poderosa, Senhor. Ela nos exorta, mas também nos consola, nos enche de esperança. Obrigado por esse olhar profético, Senhor, acerca do futuro, Senhor. Obrigado, Senhor, porque palavras como essa acendem a lamparina, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco e as tuas promessas nós viveremos. Nós tomamos, Senhor, verdadeiramente posse em fé, ações em fé, Senhor, para vivermos essas promessas maravilhosas que estão escritas e descritas na tua palavra, Pai. Nós te agradecemos. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Abençoa a pastora Carla, Senhor. Libera mais e mais sobre a vida dela e sobre a sua casa, Pai. Em nome de Jesus.